Boa tarde a todos. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Em sua vida, Jesus abraçou a cruz, fiel à missão que o Pai lhe confiou. Como Redentor da humanidade, hoje iniciaremos nossa liturgia no silêncio orante, fazendo memória do despojamento de Cristo, que deu a vida por nós. Ouviremos a palavra de Deus com o relato da paixão e morte do Senhor. Faremos a adoração do Cristo na cruz, concluindo com o rito de comunhão. Celebremos. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Leitura do livro da profecia Isaías, do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosqueiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito.
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve amor.
paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque onde Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os seus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Não existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso? Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia.
Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Ora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprissem até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram.
Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acolhendo com carinho o convite de Dom Pedro, tento de caminhar com vocês nesta linda história de amor que podemos falar e chamar sem medo, história de uma paixão. Sendo que o texto é muito comprido, vamos só colocar algumas reflexões, deixando a vocês o tempo da reflexão. Iniciaria exatamente partindo do final. Tudo está consumado. O que está consumado? Está consumado um equívoco. O equívoco era esse. A pergunta é esta. É uma pergunta que devemos responder logo em seguida, mas já antecipo. Jesus, quando encontra os guardas, pergunta: quem vocês estão procurando? Esta é a pergunta. É uma pergunta que não foi respondida antes. Porque trata-se de saber se este é o Messias. Que tipo de Messias é? Agora começamos. Primeiro esboço, jardim. Era mais fácil chamar Getsemane, palavra aramaica bem conhecida que quer dizer lagar. Em vez, João fala de jardim. E esta palavra recorre muitas vezes na leitura que acabamos de proclamar. Agora aqui o nosso amigo João está lendo o Antigo Testamento à luz do Novo e se pergunta: o que é um jardim? Ali o primeiro, a resposta é o jardim de Adão, é o jardim da vida.
È un jardim che durò poco. Jesus também ele começa no jardim, o jardim das oliveiras é um jardim. Ali Jesus vence. No primeiro jardim se perdeu. E depois, como disse muito bem o nosso amigo Agostinho, todos fomos tentados em Adão, só em Jesus todos fomos vitoriosos. Logo esse é o jardim da vitória. E depois continua. Pedro estava no jardim. E perguntaram: "Ti vimos no jardim?" Pedro negou. Outra tragédia no jardim. Mas depois nós temos na Bíblia inteira um lindo poema do amor, Cântico dos Cânticos, aonde no jardim a esposa e o esposo trocam palavras lindas. Só ler este poema do amor. E depois, Jesus, quando morto no jardim, e quando ressuscitou, é encontrado no jardim. E que dizer? É a nossa vida. É no jardim. É aqui que nós temos a possibilidade de voltar a uma vida linda, a uma vida assim como Deus quer. Judas. Fala, João diz, era noite. Agostinho, con una intelligenza enorme, dice, non era noite. Judas era a noite. Ele é a noite. Nós somos a noite. É por isso que Judas precisa de lâmpadas. Estava lá no jardim, a luz, Jesus de Nazaré. Ele precisa de lâmpadas. E aqui exatamente a pergunta. Se vocês lembrassem, quando Jesus chamou os primeiros discípulos, Jesus perguntou: o que vocês estão procurando? O que? Aqui, quem vocês procuram? E a risposta é linda. O Nazareno, o abitante di Nazareth, é também isso. Mas se nós tivéssemos a familiaridade com a Bíblia, Isaías já tinha dito isso. Jesus é o Nézer, Nazareno. Nézer o que quer dizer? Rebento de Jessé. Estão vendo? Está falando do Messias. Nézer é o Messias, o rebento, aquele que nasceu da árvore destruída de Jessé. Logo começa aqui, ele é exatamente o Messias. Também Zacarias usa outro radical e diz, este é Zemar. Zemar é exatamente broto. Aqui é uma teologia linda de João. Quem é você?
eu sou Nazareno, pisei na terra. Eu sou Nézer, rebento di Jessé. Eu sou Zemar, árvore da vida. Linda teologia de João. Segundo os sinóticos, os discípulos dormiam. É interessante aqui saber por quê. Durante a ceia de Páscoa, beberam 4 cálices. Era o rito da Páscoa. E a cada cálice se usava um verbo de libertação que está no Êxodo 12. Logo se pegava um cálice e se dizia, repetindo as palavras de Deus, eu te conduzirei fora, e bebiam um cálice. Depois passava um pouco de tempo, outro verbo de libertação, eu te libertarei, e bebiam outro cálice. Terceiro cálice, eu te resgatarei. Quarto cálice, eu te assumirei como meu povo. Linda, a Páscoa é a história da libertação. É bonito ouvir os hebreus usarem os verbos da libertação, acompanhando com vinho. É o vinho do Messias, ele que liberta. E depois tinham um quinto cálice de Elias. Era o cálice que depois de bebido, era só esperar a vinda do Messias. Os discípulos não conseguem beber este cálice, dormem. Só Jesus bebe o cálice de Elias, porque ele é aquele que virá, o Messias. Aqui outra coisa interessante. Pedro corta a orelha direita de um empregado. Nós pensamos que foi para defender Jesus, de jeito nenhum. Ele corta a orelha direita, porque é importante isso. Se vocês tiverem um pouco de tempo, Êxodo 29, irão ler exatamente a ordenação sacerdotal de Arão, grande sacerdote. Lavam Arão, vestem Arão, e depois o que fazem? Sacrificam o cordeiro, e se pega na mão o sangue do cordeiro e se coloca sobre a orelha direita do sacerdote Arão. Logo era um gesto muito importante, abre o ouvido a Deus. Logo o sangue do cordeiro era colocado sobre a orelha direita do sumo sacerdote. E o que quer dizer cortar a orelha? Acabou o sacerdócio judaico. Começa outra história de amor. Acabou. Não é questão de cortar orelhas ou não. É uma história tipicamente teológica. E depois, Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa ou não? Os sinóticos dizem que sim. João diz que não. Não é difícil explicar. Quando Jesus morreu, era exatamente a Páscoa, era celebrada no dia de sábado. Segundo o giro da lua, de vez em quando, a Páscoa era celebrada de sábado. E quando Jesus morreu, celebraram a Páscoa de sábado.
ali havia uma briga, come in todas as coisas da vida, se briga sempre. Uma briga entre os saduceus e os fariseus. É mais importante o sábado, o Shabbat, ou é mais importante a Páscoa? Qual das duas? E ali brigavam. Os saduceus dizem, é mais importante o Shabbat, quando Deus descansou. Respondiam os fariseus, é mais importante a Páscoa. Ali o que aconteceu? Os saduceus celebraram a Páscoa um dia antes. Em vez de celebrá-la de sexta, celebram a Páscoa exatamente de quinta. E Jesus deve ter celebrado a Páscoa de quinta. Celebrou a Páscoa assim, com os saduceus. Vocês dizem, e os outros o que fizeram? Os fariseus celebraram a Páscoa de sexta. Por isso que João diz, era a hora sexta, 15 da tarde, como é hoje, aqui. E lá no templo estavam sendo sacrificados todos os cordeiros para a ceia pascal. Logo imaginem, uma gritaria de cordeiros. Enquanto cordeiros gritam, morre o cordeiro, Jesus de Nazaré. Por isso, João dá e relata um fato histórico. Porque os fariseus estavam fazendo isso e celebraram a Páscoa um dia depois. E aqui é muito bonito porque às 15 da tarde também o povo hebraico tinha saído do Egito. Era 15 da tarde quando abandonou o Egito o povo de Israel. Linda esta lembrança de João. E depois temos uma outra coisa interessante. Há espinhos lá em cima da cabeça. Imaginem Jesus com uma coroa de espinhos em cima da cabeça. Esses espinhos entraram na cabeça de Jesus. E como se transformaram? Qual é a cor dos cabelos de Jesus? Se o sangue saiu, a cor devia ser vermelha. Logo, no momento em que Jesus coloca os espinhos em cima da cabeça, a cabeça de Jesus se faz vermelha. Vocês dizem, é aí, é importantíssimo. Quando Davi é chamado para ser rei e é ungido, diz assim a Bíblia, era de cabelos vermelhos. Jesus é filho de Davi. Era de cabelos vermelhos. Lindo, lindo. É ele o Messias. É o Messias que sofre. Logo não foi uma coroa assim para fazer brincadeira, não. Os cabelos de Jesus tomaram a cor dos cabelos de Davi. Ele é rei, é filho de Davi. E é interessantíssimo, depois continua que Pilatos, um pouco antes, sai e diz, aqui está o homem. E nós pensamos que Jesus diz aqui, olha para o berzinho, olha que desastre, aqui está o homem. Não é isso aí. No Antigo Testamento aconteceu uma coisa interessante. Quando o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Vale do Jordão, e ali se encontrava exatamente um rei.
E este rei era o rei Balac. Balac disse ao profeta dele, que se chamava Baal, deve amaldiçoar este povo de Israel. Está passando em cima das nossas terras. Por favor, manda uma praga em cima deles. E Balaam disse assim: bendito Israel, lindas as tuas tendas. Lá no fundo estou vendo uma estrela linda, o Messias. Logo, o nosso amigo Balaam profetiza o Messias, anuncia o Messias, não faz nada contra o povo de Israel. E olhem bem agora, Pilatos, aqui está o homem. O que quer dizer? É exatamente outra profecia. Aqui está o homem, o filho do homem. Dois estrangeiros indicam o Messias. Logo, também Pilatos é profeta. Também ele. E depois temos, acho, a coisa mais bonita, que entra exatamente no contexto da nossa vida de hoje. Nossa Senhora Aparecida, que acompanha esse ano. Olhem aqui. Filho, está falando com João. João, eis ali a tua mãe. E fala com a mãe. Eis aí, teu filho, mulher. Interessantíssimo. Quando Jesus nasceu, Maria se chamava Mãe de Jesus. Quando ela o encontrou no templo, ela se tornou discípula de Jesus. Aqui, ela se torna primeira pérola da igreja. Essa é a esposa de Jesus. Logo, a mãe de Jesus, para Jesus é biologicamente mãe. Teologicamente, ela é discípula. E no final, mãe, você é a igreja, é minha esposa. Agora entendem bem por quê. No primeiro milagre de Jesus, a Caná, quando disse, mãe, mulher, não chegou a minha hora. Esta é a hora do grande milagre, o milagre de Caná. Quando o filho pode dizer à mãe dele, esposa, você é minha esposa. Lindo. A mãe de Jesus é a esposa de Jesus. Por isso, Jesus pode dizer tudo. Se realizou. E depois, olhem bem outra vez, foi colocado no jardim quase 33 quilos de perfume. 33 quilos de perfume, sabem para que eram? Só. Quando se sepultava um rei, se usavam 33 quilos de perfume. Nicodemo compra 33 quilos de perfume. Para dizer o quê? Jesus de Nazaré, você de verdade é o Messias.
é o nosso Rei. Esta é a história de um amor que se chama Jesus de Nazaré. Oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila por sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre vosso nome por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom Pedro Luiz, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se designe reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho. Que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus, oremos pelos judeus,
aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, faremos com piedade a adoração de Cristo na cruz, com a memória de sua entrega total, por amor à humanidade.
que o tornou caminho da ressurreição e vida para todos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Cantemos. Vitória, tu reinarás, a cruz tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, a cruz tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu aumenta a confiança do pobre e do pecador, confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, a cruz tu nos salvarás. A sombra do teu braços, a igreja viverá. No eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, a cruz tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, a cruz tu nos salvarás. Nós celebramos o primeiro momento, a liturgia da palavra. Iniciamos o segundo momento, a apresentação e adoração da cruz, que vai ser continuado depois com os irmãos do Santíssimo, as irmãs de Santana, as religiosas e todo o povo de Deus. E agora passamos para o terceiro momento, o momento da comunhão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei-me, Pai. Corpo de Cristo, me guarde para a vida eterna. Prova de amor maior não há que doar a vida ao seu irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida ao seu irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. O Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Alimentados pelo sagrado alimento que é o corpo de Cristo, nós ainda refletimos e agradecemos a Deus pelo seu infinito amor de ter nos dado o seu Filho Jesus, e amado tanto que ofereceu o seu Filho na cruz para nos salvar. Por isso, neste dia, fazemos nesta Sexta-feira Santa, nesta hora em que se recorda o próprio momento da crucifixão e morte do Senhor, nós adoramos a cruz. Nós, cristãos, católicos, que só adoramos a Deus e nenhuma imagem, mas no dia de hoje sim, nós nos ajoelhamos com todo respeito diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa cruz remistes o mundo. Eu quero, antes desta oração final, que encerra esta nossa celebração, quero pedir que já vão colocando a cruz do Cristo lá na frente. Eu queria pedir que os irmãos do Santíssimo já se colocassem no início da fila, para começar depois da oração, na hora que começar o canto. Pediria que as irmãs da Irmandade também já se colocassem no centro da igreja, no corredor,
os irmãos, depois as irmãs. Pediria também que as religiosas, as freiras que estiverem aqui também já viessem atrás das irmãs de Santana, da Irmandade. Então os irmãos, as irmãs de Santana, pode entrar na fila os irmãos, entra na fila os irmãos, as irmãs de Santana e as religiosas que estiverem também, se quiserem já se aproximar. E assim, a irmã Ana Cristina representa todas as religiosas. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. E antes ainda desta oração sobre o povo aqui reunido, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer de modo especial a presença dos padres aqui da Catedral, o pároco, Padre Cláudio Antônio Delfino, o vigário Padre Ézio Bellini, o outro vigário está celebrando na Santa Rita. Quero agradecer ao Padre Cláudio pela reflexão de ontem, quero agradecer Padre Ézio pela reflexão de hoje, agradecendo também aos seminaristas, aos ministros e a toda a equipe de liturgia. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da ressurreição. Venha vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a verdadeira fé e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero lembrar que no domingo passado, dia de Ramos, fizemos a coleta da campanha da fraternidade. Coleta da campanha da fraternidade é uma coleta para os pobres do Brasil. Mais do que os pobres daqui do Brasil, porque é uma coleta que se manda para fora, para a CNBB. E hoje se realiza a coleta para os lugares santos. Venha mais para cá um pouquinho, quem está, fica mais para cá para não tumultuar, mais para cá, isso, o senhor também, isso, o senhor já está mais para lá um pouquinho. Hoje a coleta é para os lugares santos, ou seja, para os cristãos perseguidos lá no Oriente, tantos são mortos inclusive. Então, a coleta de hoje tem este objetivo. Continuemos cantando e a fila vem prosseguindo, sim, de dois em dois, vamos adorando a cruz do Senhor. Cantemos.